Funções inorgânicas, aula 2, né? Ácidos e bases, continuação. Na aula 1, a gente falou sobre a definição de ácidos e bases, né? E também falou alguns exemplos de ácidos e bases muito comuns no dia a dia, como por exemplo, o ácido clorídrico HCl, que na forma comercial dele é ácido muriático. A gente vê dessa forma aqui nos supermercados. Um exemplo de base muito comum que a gente viu foi a soda cáustica, hidróxido de sódio, né? Sua forma impura não, comercial é soda cáustica. A gente viu isso aí, esses exemplos, né? E viu também o que é dissociação e ionização. Só para relembrar, dissociação acontece em quê? Compostos iônicos, né? É quando o composto iônico ele é quebrado em íons, né? O composto iônico que é feito por íons, naturalmente ele vai ser quebrado em íons em água, né? Se ele ser lá dissolvido, você joga ele lá na água, vai ser dissolvido, ele vai ser separado em íons. Ionização acontece entre moléculas, né, que realizam ligações covalentes, né? Vai ser a quebra da ligação, o rompimento através da água, né? Que até eu usei exemplo lá, dei o exemplo lá do ácido clorídrico. O que acontece, ó? Que forma uma ligação covalente com cloro. O hidrogênio forma uma ligação covalente com cloro, né? Só que o cloro ele é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então os elétrons vão estar mais perto dele, né? Ele tem 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto, ele tem 7. Os elétrons vão estar mais perto dele do que do hidrogênio. Portanto, vai formar duas regiões, né? Os polos da ligação. O polo, a região positiva é a região do hidrogênio, né, que tem menos elétrons, e a região negativa é a região do cloro, mais eletricamente carregado, né? É tipo um cabo de força. Quando você tiver ali o cabo de guerra, você e seu amigo brincando de cabo de guerra, se você tiver mais força que ele, com certeza você vai conseguir puxar ele, né? Vai ter algo que vai dar um empurrãozinho para poder partir, né? Que a corda vai começar a se partir, né? A mesma coisa aqui, você vai ter essa ligação aqui. Ela vai se quebrar com um empurrãozinho de quê? Da água. A água, com um empurrãozinho da água. Essa ligação vai se romper, tá vendo? Porque na verdade ela está praticamente, entre aspas, rompida. Só vai se romper quando chegar a água, porque aí a água vai separar essa ligação. Separar isso aqui em íons H+ e Cl-, né? Que aí acontece o tal do fenômeno que eu disse na aula passada, que a gente chama de ionização, né? Acontece entre moléculas, que aí a gente, quando fala disso aí, lembra lá de um carinha que estudou isso aí, que é chamado Arrhenius, né? A Féria estudou isso aí, descobriu que os compostos que se transformam em íons em água são chamados de ácidos, que é importante a gente relembrar e saber, né? Lembra da aula passada que ácido é aquela molécula que dissolvida em água libera H+, né? Sempre lembra disso aqui, ó. O mais importante de um ácido, a característica principal dele é isso aqui, ó. O H+, mais importante. Um ácido, lembra da fórmula geral que eu falei? A fórmula geral do ácido vai ter sempre o hidrogênio ligado a uma metal. Sempre o hidrogênio fazendo ligação covalente com a metal. Vai ter no ácido sempre isso aqui. Sempre o hidrogênio ligado a uma metal, né? Esse X aqui é o índice da molécula, né? O índice dos hidrogênios aqui, a quantidade de hidrogênios, né? Enfim, hoje nós vamos falar sobre a classificação dos ácidos, né? Se der tempo, eu vou botar as características gerais nesse vídeo, senão eu faço a aula 3, né? Que aí depois na aula 4 a gente já vai ver as bases. Se der, se não der, se der para me fazer as características gerais nessa aula, a gente já vai para a aula 3 como bases, né? Classificação dos ácidos, vamos lá. Primeira classificação quanto ao número de H+, ao número de hidrogênios ionizáveis, né? E esse H aqui é o hidrogênio, né? Número de hidrogênios ionizáveis. Quando é que ele vai ser monoácido? O próprio nome diz, mono, um só, então vai ter um hidrogênio ionizável, um H+, né?
Quando é que ele vai ser um diácido? Diácido, o nome já diz, ó. Dois, então 2 hidrogênios. Triácido, 3 hidrogênios ionizáveis, né? 2H+, 3H+, tetraácido e assim vai, né? A segunda forma de classificar um ácido é quanto a presença de oxigênio não na fórmula, na molécula, né? Quando aí vem duas classificações diferentes. A primeira é hidrácido, né? Dentro desse grupo aqui, a primeira é hidrácido, esse tipo de classificação, que é o ácido sem oxigênio, hidrácido. Exemplo: ácido clorídrico, HCl, ácido bromídrico, HBr, ácido iodrídrico, acho que é iodrídrico, ácido fluorídrico, HF. E os ácidos com oxigênio, né, são os ácidos que têm oxigênio na molécula, como por exemplo, o famoso ácido sulfúrico H2SO4. O famoso ácido sulfúrico, muito importante e presente no nosso dia a dia, né? Aqui no próximo lado aqui, eu vou apagar esse lado aqui, porque eu vou precisar botar o outro, o restante das classificações e o quadro pequeno, né? Precisar botar. Na aula 3 eu vou continuar as classificações do próximo vídeo, tá? Até a próxima.